Primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido, e por todos é julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e, assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja.
Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, meus irmãos, acharia mais interessante se vocês me fizessem perguntas a respeito do que acabamos de ler, o que já temos falado na escola de oração, você que participa, ou você que sempre teve dúvidas a respeito do dom de línguas. Quando a pessoa anuncia o evangelho, há um sentido, em certo sentido, ela está profetizando. Por quê? Porque a palavra de Deus em si, ela é uma palavra profética. Se você anuncia a palavra, você está profetizando. Agora, existe a manifestação do Espírito Santo em casos específicos que a pessoa tem uma palavra inspirada a respeito de alguém ou de alguma coisa que ninguém sabe, só Deus sabe. E o Espírito Santo inspira aquela pessoa naquela hora, não é que ela adivinha, não é que ela sabe das coisas, mas o Espírito Santo inspira aquela pessoa naquela hora e ela fala, ela mesma não sabe do que está acontecendo na vida da outra pessoa, mas o Espírito Santo sabe e inspira a pessoa a falar, e às vezes isso também tem caráter de revelação. Isso testemunha de vários fatos onde as pessoas foram, digamos assim, por meio do dom da profecia, elas foram reveladas. Isso pode ser em qualquer área da vida, sendo que o objetivo da profecia sempre é edificar, consolar e exortar. Quando a gente ensina a palavra de Deus, também a gente está profetizando. Por quê? Pela mesma razão que expliquei antes, porque a palavra em si, ela é uma palavra profética, a palavra de Deus. Até um texto na Bíblia que se refere às escrituras proféticas. Porque quando você ensina a palavra, você está profetizando. Mas a profecia, o dom da profecia, como listado em 1 Coríntios 12, entre os 9 dons, não é apenas anunciar o evangelho e não é apenas ensinar a palavra, mas é uma manifestação, até porque lá Coríntios 12 começa dizendo assim, ora, a manifestação do Espírito aí começa a relacionar 9 manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele se manifesta com uma inspiração que dá a conhecer coisas que ninguém sabe. Porque a profecia não é falar aquilo que você está vendo. Eu vou na casa de maninha, vejo que lá está tudo bagunçado, aí quando ela chega aqui de noite, eu abro a Bíblia, leio um texto e digo, olha, irmã, sua vida aqui está bagunçada, sua casa aqui está de cabeça para baixo. Isso não é profetizar. Agora, se eu não sei nada absolutamente da vida dela, e aqui então estou ministrando e o Espírito Santo me dá uma inspiração e eu falo a respeito da vida dela, é uma profecia. Seja para exortar, seja para consolar ou seja para edificar. O propósito da profecia sempre é esse. Acho que temos isso aqui no versículo 4 do texto que lemos. Coríntios 14, versículo 4. Diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o dom da profecia, seja a manifestação, essa inspiração como eu acabei de explicar, ou seja o ensino da palavra, ele tem que promover edificação para a igreja. Se a dita profecia não promove edificação para a igreja, já ficou claro que não foi uma profecia autêntica. Porque a profecia, ela tem o objetivo de edificar, exortar e consolar. Conforme se vê no versículo 3. Você pode ler aí, ó. Mas o que profetiza fala aos homens. Como? Edificando, exortando e consolando. Amém? Então, é possível, há um segmento de pessoas que acreditam que profetizar é apenas anunciar o evangelho. Se você está anunciando o evangelho, você está profetizando. Isso aí está errado. Se você está ensinando, é o ensino. A profecia é o ensino da palavra na igreja. Também está errado. Por quê? Porque está sendo dita apenas uma parte. Pode ser o ensinamento
conhecimento da palavra, principalmente quando a palavra é genuinamente ensinada. Pode ser enquanto você anuncia o evangelho, porque a palavra é de natureza profética, mas pode ser também você falar sob inspiração do Espírito Santo, ou algo que você não sabe e que a pessoa, o alvo daquela profecia, também não sabe, mas Deus sabe. Ou às vezes também se trata de coisas que só aquela pessoa que é alvo da profecia, só aquela pessoa e Deus sabe. E aí Deus usa um outro servo de Deus ou serva de Deus e fala com ele. Claro e evidente que isso daí se torna um sinal grande na vida de quem recebe uma profecia, né? Uma profecia autêntica. Porque hoje há um certo medo em algumas igrejas relacionado à profecia, porque eles, como eles dizem, porque acontecem muitas profetadas. Infelizmente é verdade, mas não é porque o falso existe que o autêntico, o verdadeiro, tem que deixar de ser praticado. Porque se existe o falso, é exatamente porque existe o verdadeiro. Como é que vai ter falso de uma coisa que não existe? De uma verdade não existente? Se existe a falsa profecia, é porque existe a verdadeira profecia. Agora, eu entendo, a partir daquilo que entendo, creio, já vivi, sou testemunha, que não se pode limitar o dom da profecia a simplesmente ensinar a palavra, como alguns afirmam que é somente isso. Alguns acreditam que a profecia aconteceu nos dias apostólicos, dom de profecia, mas que hoje não existe mais. Eu creio que é uma manifestação do Espírito, conforme Coríntios 12, e que não se trata apenas de ensinar a palavra e não apenas de anunciar o Evangelho. Mas há também a manifestação do Espírito Santo em caráter de revelação, trazendo coisas ocultas para que se saiba que Deus, o Espírito Santo, ele é conhecedor de todas as coisas. É interessante também, só isso a gente estudaria a noite toda, a respeito da diferença entre o dom da profecia hoje e o ministério de profeta na antiga aliança, que são coisas totalmente diferentes. Porque existe também hoje muitos irmãos que querem ser profetas como eram os profetas do Antigo Testamento, e não existe mais. O ministério profético na antiga aliança foi uma coisa e o ministério profético na nova aliança é outra coisa. Agora, como disse Paulo, eu faço minhas as palavras dele. Sobre isto falaremos noutra ocasião. Próxima pergunta. Neste capítulo 14, Paulo diz que a mulher deve ficar calada na igreja e que ela tendo algo desejando saber alguma coisa, que pergunte ao seu marido em casa. Mas não é uma proibição no sentido de que a mulher não podia abrir a boca dentro da igreja. Não é. Porque no capítulo 11 ele fala sobre as mulheres que oram e profetizam na igreja. Então, orar e profetizar é algo que inclui falar. Então ele já tinha dito a respeito das mulheres que oram e profetizam na igreja. Nesse texto aqui que lemos, no versículo 5, Paulo diz: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Todos também devem incluir as mulheres. Essa questão, para ser melhor interpretada, claro que se tem que buscar uma boa interpretação a partir dos contextos teológicos e históricos. E fazendo isso, a gente chega à conclusão que o que Paulo está tratando é de um problema local, ou seja, da igreja em Corinto, onde as mulheres não podiam ter posição de autoridade, seria falar com autoridade na igreja. Não era que elas tinham que ficar com os lábios cerrados sem poder falar. Não podia falar com autoridade na igreja. Porque, na verdade, o Novo Testamento não estabelece mulheres, o Novo Testamento não estabelece mulheres
no ministério como autoridades. O Novo Testamento não estabelece. Nós vemos que hoje a igreja moderna, ela abriu um tipo de concessão que dá às mulheres oportunidade de crescer, digamos assim, ministerialmente. Mas neotestamentariamente, não é conferido à mulher essa autoridade. Às mulheres, não é conferido. Se vê que sempre são estabelecidos homens no ministério. Acredito que essa concessão nasceu a partir do momento que os líderes, homens, foram percebendo que as mulheres tiveram mais iniciativas, se dispuseram mais, apesar de tantos compromissos com família, às vezes tendo que trabalhar, mas ainda assim fazem mais do que a maioria dos homens. Eu acredito que os líderes, com essa percepção, começaram a abrir uma concessão, mas não podemos dizer que isso é algo orientado pelo Novo Testamento. A orientação do Novo Testamento com relação a autoridades e posição de autoridade dentro da igreja, sempre se referindo ao homem. Sempre se referindo ao homem. Você pode ver Efésios 4:11, quando diz assim: Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E você não encontra no Novo Testamento pastora, bispa, episcopisa, você não encontra. Parece-me que há, sim, uma recomendação com relação a diaconisas. Porque o texto que fala sobre diáconos, em seguida Paulo diz, e as mulheres, aí vai também as mesmas recomendações praticamente. Sendo que diaconia, que é a raiz da palavra no grego é essa, a diaconia é algo relacionado a serviços e que, portanto, não caracteriza ministério de autoridade dentro da igreja, mas o ministério de serviço. Até aí é o que se tem do Novo Testamento realmente. Tudo mais que a gente vê acontecer, pastora para lá, pastora para cá, tem até apóstolo lá e episcopisa, que é a bispa, isso aí é uma concessão das igrejas hoje, mas não uma orientação do Novo Testamento. Próxima pergunta. Fácil. O zelo é dedicação. Eu creio que quem está se empenhando, se sacrificando para estar na escola de oração, realmente, não porque foi constrangido, mas porque realmente quis, dá uma indicação que está buscando com zelo os dons espirituais, porque é um caminho, é um princípio. Com relação a se fazer coisas erradas, todo mundo erra todo dia. Agora, aquilo que fica pesando na nossa consciência tem que ser eliminado. Se algo fica pesando na consciência diariamente, aí é caso de arrependimento, confissão, pedir perdão e abandonar. Mas de erros, que são coisas que comumente você fala uma coisa sem pensar, de repente, né, uma resposta que você dá mal dada a uma pessoa, a gente já pecou, às vezes uma reação, né? Um simples bater o prato em cima da mesa, não deveria ter feito. Então são coisas, não é por causa disso que você vai perder sua salvação. Mas se é coisa que a sua consciência está martelando o tempo todo, aí já é caso de confissão e abandono. Senão, implica na sua salvação, certamente vai trazer implicações à sua salvação, certo? Então, seguir o amor, né, que foi o assunto da lição passada. Então, Paulo fala, depois do amor, procurai com zelo os dons, com dedicação os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Então, a profecia, no sentido amplo, como eu expliquei, não somente anunciar o Evangelho, mas no sentido amplo, como acabei de explicar, ela é um dom que supera porque ela edifica a igreja, ela alcança mais pessoas, ela exorta e consola. Então, Paulo orienta que é mais importante profetizar, ele diz que é superior, aqui no versículo 5, o texto que lemos, ele diz que a profecia é superior, é exatamente por isso. Porque quando a gente ora em línguas,
A gente edifica a nós mesmos. Nós nos edificamos orando em línguas. Nós não edificamos ninguém orando em línguas. A pessoa que está ouvindo a gente orar, ela não é edificada. O orar em línguas é um modo de nós edificarmos a nós mesmos. Claro e evidente que se nós nos reunirmos aqui, começar a falar em língua, e outro, e mais um, vai gerar uma atmosfera, um ambiente tão carregado da presença de Deus, que todos vão sentir a presença de Deus, né, com mais intensidade. Isso a gente já tem experiência disso. Mas o objetivo do orar em línguas é edificação pessoal, não é edificação coletiva. Amém? E tudo Deus fez com o propósito. Já a profecia não, a profecia ela edifica todos, edifica coletivamente. Se ela exortar, ela exorta todos. É para consolar, a profecia ela foi dada por Deus para a igreja exatamente com esse propósito, de edificar a igreja, ou seja, edificação coletiva. E o falar em línguas é edificação pessoal. Às vezes a gente se alegra, até está pregando aqui, aí se alegra e a gente começa a falar em línguas, digamos assim, num culto público, na rua. Pode acontecer, às vezes é um irmão que está novo, ele ainda não sabe lidar com esse dom, ele ainda não tem essa clareza na palavra, e aí ele se espoleta e começa a falar em línguas na rua, e outros irmãos também começam a falar, quer dizer, mas não é correto. Por quê? Biblicamente, isso aqui para o descrente, falar em línguas, não faz sentido algum. Não faz sentido algum, não contribui em nada. O falar em línguas deve ser no âmbito da igreja e principalmente quando só está os irmãos. Agora, ele é realmente muito mais, é para nossa oração em particular, porque ele é para edificação pessoal. Agora, o que acontece com o mau uso do dom de línguas? Às vezes por própria vaidade, às vezes por imaturidade, às vezes por não saber lidar com os dons. Tem pessoas que não sabem lidar com os dons, como tem pessoas que não sabem lidar com a autoridade, como tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Então você tem uma pessoa muito boa na congregação, enquanto ela não tem cargo. Depois que você dá um cargo para ela, ela não sabe lidar com a autoridade, ela se estraga totalmente. Assim também é os dons. Tem pessoas que não sabem lidar com o dom. E aí ela pensa, por exemplo, se eu falo em línguas, aí eu começo a falar em línguas para as pessoas sentirem que eu sou muito espiritual, né? Aí se eu já tenho uma certa entonação na voz, eu entono muito mais na hora que eu estou falando em línguas para eu poder impressionar alguém. Aí tudo isso é imaturidade, tudo isso é falta de saber lidar com o dom que Deus deu, porque ninguém que fala em línguas pode se sentir melhor do que aquele que não fala. Ninguém que não fala em línguas deve se sentir inferior àquele que fala. Amém? Não é sinônimo de grandeza espiritual só porque você está falando em línguas, só porque eu falo em línguas. Não é. Aí, por que, missionário? Porque o propósito é edificação pessoal. Amém? Claro que a gente entende, se eu, pelo Espírito Santo, qualquer irmão começa a orar em línguas ou a falar em línguas, isso estimula os outros também. Estimula, sim, a gente sabe disso, dessa questão da influência, né? O ambiente vai sendo influenciado. Amém? Você imagina ali, como era no Pentecostes, 120 falando em línguas? 120 cheios do poder de Deus. Alguns acreditam que Paulo está dizendo assim, só pode falar, só 2 pessoas falar em língua, então 3. E lá no Pentecoste? Era 120 falando em línguas estranhas. Aleluia. Na casa de Cornélio tinha muito mais que 3 pessoas. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, não sei se capítulo 10 ou capítulo 11, diz que caiu o Espírito Santo ali, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E não era só 1, nem 2, nem 3. Mas tem uns que não compreendem isso e acham que Paulo está dizendo que é para falar só 2, no máximo 3. A questão é tanto que no último versículo,
No último versículo do capítulo 14, Paulo diz assim, no penúltimo, não proibais o falar em outras línguas. Penúltimo versículo, que é o versículo 39. Não proibais o falar em outras línguas. Então, não há nesse capítulo uma proibição sobre falar em línguas. Não há. Pelo contrário, no início nós lemos que ele dizia, eu quisera que todos vós falasseis em línguas, em outras línguas. E ele diz também, ainda aqui no capítulo 14, ele diz no versículo 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, se ele falava mais do que todos, se ele queria que todos falassem, como é que ele ia proibir? Mas tem pessoas que lêem esse capítulo e ainda entendem que Paulo está limitando ali. Não, só 2 que falem, ou 3. O que estava acontecendo? Havia a manifestação dos dons espirituais. Uns traziam revelação, outro profecia, outro falava em língua, outro interpretava. E eles não estavam sabendo lidar com os dons. Estava havendo uma desordem que Paulo viu a necessidade de corrigir, de pôr em ordem. Não foi de chegar, o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? Pois ninguém fala mais nada aqui em língua, nem nada, nem profecia, nem revelação. Vamos parar com essa meninice. Não foi isso que Paulo fez. Ele estava ordenando, orientando, ajustando, mas não proibindo a manifestação dos dons. Amém? Tanto que seria uma contradição horrível se no início ele diz assim, procurem, sigam o amor e procurem com dedicação os melhores dons. E principalmente que profetizem. Como é que ele ia proibir se ele está dando a primeira palavra dele de incentivo? No capítulo 11, ele nos dá a entender, no capítulo 11, que as mulheres oravam e profetizavam. Então, os dons estavam em evidência. Outra coisa importante a saber é que, relacionado ao falar em línguas, ao dom de profecia, à atualidade dos dons espirituais, alguns ensinadores dizem que isso foi só nos dias dos apóstolos. Só nos dias dos apóstolos, os 12. Mas aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios, muitos anos depois da ressurreição de Jesus. Então, o que é que isso significa? Que muitos anos depois da ressurreição de Jesus, os dons espirituais estavam em evidência dentro da igreja. Ora, se o Espírito Santo continua o mesmo, é o mesmo Deus, sempre se manifestou, por que ele ia parar? Não parou naquela época e não parou até hoje. É sobrenatural, irmãos, é maravilhoso. É também uma outra experiência, é bom que a gente conte para quem ainda não passou por ela. Que depois que a gente é batizado com o Espírito Santo e passa a falar noutras línguas ou em línguas estranhas, muitas vezes vem dúvida. A gente fica pensando, será que isso é realmente uma coisa do Espírito Santo? É uma coisa sobrenatural? É a minha mente mesmo que começa a estar embrulhando a língua? Será que isso não é da minha mente? A gente tem essas dúvidas. Só que um dia eu estava com essa dúvida e aquilo persistindo, que já estava me esfriando. Eu já estava quase que assim deixando de lado esse negócio de falar em línguas, por causa da dúvida que vinha sempre à mente. Eu creio que foi o Espírito Santo que me lembrou do primeiro dia quando eu falei em línguas estranhas, que eu me esforçava para falar em português, mas não saía português. Não saía. Até quando eu me conscientizei que na minha mente eu dizia qualquer palavra de adoração,
em português. Mas na hora de sair, não saía em português. É sobrenatural. Falar em línguas estranhas é algo sobrenatural, é pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que o Espírito Santo que concede que a gente fale noutras línguas. Amém? Claro que também é verdade que às vezes a pessoa, por infantilidade espiritual, por muita ansiedade e vontade, pode falar da mente. Pode até imitar uma língua que ele já ouviu. A pessoa pode fazer isso. Isso é muito, muito fácil acontecer. Mas todas essas coisas que podem acontecer não retiram a legitimidade do dom, a necessidade e a importância desse dom. E a possibilidade de se viver, de se experimentar isso. Então eu faço como Paulo, digo como Paulo, busque com zelo os dons espirituais. Busque com zelo o batismo com o Espírito Santo. O sinal mais forte que você vai ter de que Jesus lhe batizou com o Espírito Santo é que você passará a falar noutras línguas, línguas desconhecidas, línguas que você nunca aprendeu em lugar nenhum. É sobrenatural. Amém? Mais alguma pergunta? Sim. Sim. Aham. Sim. Quando você se deu por conta, estava falando noutras línguas, né? Orando normalmente. Buscar com zelo. Antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, por muitas vezes eu tive experiência semelhante que a irmã Edna Rosa já teve. Esse riso, hoje eu digo que amadureci nesse ponto. Esse riso, ele não é um riso que nós provocamos, ele não é um riso natural. Quem não passa pela experiência, pensa que a gente está achando graça à toa. Tipo, você está achando graça de quê? Que a gente está rindo de qualquer coisa, mas não é. Não é um riso natural. É sobrenatural. É algo que nasce espontaneamente. Não é algo produzido pela mente. Não é uma coisa que você olhou para a cara de alguém e achou engraçado. Kkkkkk. Não é não. É sobrenatural. Não peque mais. Não desdenhe, porque uma hora dessa você vai saber na hora que acontecer com você. Então, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, por várias vezes acontecia. E depois, quando terminava, eu ficava assim, meu Deus, que é isso? Um dia foi tão forte que eu chamei a atenção de toda a congregação. Parece que eles pararam tudo para ficar me olhando. E impressionante, eu não falei em línguas. Eu até cheguei a pensar que eu havia sido batizado naquele dia. Eu acho que eu gritei tão alto que se alguém ia no avião, ouviu a minha voz. Mas eu pensei, eu fui batizado, mas ainda não. Aí depois que eu me desanimei, quando eu pensava no batismo do Espírito Santo, eu empurrava para lá. Quando vinha sobre o batismo do Espírito Santo, eu empurrava para lá.
Mas aí eu não desisti de ficar orando, principalmente no início. Eu sempre estava orando em jejum, orando em jejum. Isso era quase todas as manhãs. E eu estava lá e, como já contei aqui, eu senti no meu coração de orar mais um pouco. E me prostrei, comecei a adorar, quando de repente eu percebi, quando eu dei por conta que, né, você está falando, você está se ouvindo, né? Você está falando, está se ouvindo. Aí quando de repente eu notei que eu estava falando era no outro idioma, na mente estava em português. Mas quando saía era no outro idioma. Então esse é o primeiro sinal. Outra coisa importante a saber é Mateus capítulo 3, com esse aqui eu vou encerrar, 2 versículos. Mateus capítulo 3, versículo 11. Porque a gente sabe que há uma resistência, muitos cristãos hoje não acreditam nisso aqui. Eu sempre tenho dito, já faz mais de um bom tempo que eu venho dizendo que a Missão Nova Vida ensina tudo e crê tudo que tem na Bíblia. A gente não crê só numa parte. 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí quando chegou no dia de Pentecostes, de repente. Amém? Então nós, Missão Nova Vida, cremos no batismo com o Espírito Santo, na cura divina, na libertação, na prosperidade bíblica, na manifestação dos 9 dons do Espírito Santo, na atualidade dos dons do Espírito Santo. Nós cremos em tudo que a Bíblia diz. Tudo. Porque a palavra é a verdade e ela é totalmente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nós não podemos acreditar numa parte e noutra não. Não acreditamos que os dons espirituais foram só para aquela época, nem o dom da profecia, nem o falar em línguas, nem a interpretação de línguas, porque o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo não mudou. Ele é como Pai e como Filho, mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele deu dons e usou, operou, se manifestou com os dons nos dias dos 12, ali no cenáculo, sobre 120 irmãos, e mais tarde na igreja de Corinto e na igreja de Éfeso. Então, isso já é prova suficiente para nós que ele continua se manifestando, que Jesus é que batiza com o Espírito Santo, continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Batismo no Espírito Santo não é eu aceitei Jesus, aí o Espírito Santo já está em mim, eu já sou batizado no Espírito e no corpo. Não. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma experiência sobrenatural distinta de você aceitar Jesus e receber o Espírito Santo para habitar em você. O batismo do Espírito Santo é um enchimento de poder, de virtude, que os dons espirituais se manifestam pelo falar em línguas, pela profecia, pela interpretação, pelos dons de curar, pelo dom especial da fé, pelo dom de discernimento de espírito, pela palavra de sabedoria, pela palavra de conhecimento. É o Espírito Santo e seus dons na atualidade. É assim que nós, Missão Nova Vida, crê. Deixa eu abrir mais um parêntese. Só pode se gabar de pregar um evangelho completo quem acredita na atualidade dos 9 dons. Porque tem muita gente falando de evangelho pleno, evangelho completo, não se vê nem expulsar demônio, que é mais simples e que não é dom.
E também só expulsar demônio e curar enfermos não significa evangelho completo. É como já expliquei antes, é a cura divina, a libertação, o falar em línguas, a interpretação, a manifestação do Espírito Santo com os 9 dons, a atualidade dos dons. Assim é o evangelho completo. Amém? Mas não vamos nos sentir melhores do que ninguém. Glória a Deus por cada um que Deus chamou, cada um com seu propósito, cada um com o propósito que Deus deu, cada um com a sua missão que Deus deu. Vamos ser fiéis àquilo que Deus nos entregou. Não vamos ser relaxados, displicentes. Nunca ouvi falar de batismo do Espírito Santo na minha igreja, lá na missão. Não, nossa igreja é tranquila, lá não tem assim, essa coisa de ficar gritando. Por isso que eu gosto de ir lá. Não, você tá equivocado. Nós damos ênfase ao ensino da palavra, mais do que o ensino é a vivência, a prática da palavra, mas nós cremos nos milagres, no poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo. Nós buscamos e ainda estamos buscando muito pouco para aquilo que a gente quer ver. Amém. Glória a Deus. Só um momentinho.